A graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo e esteja com vocês. Hoje é aquele dia, é o domingo extraordinário. É o dia que Deus reservou, é o dia que o nosso Paizinho amado reservou, para que nós possamos receber porções da sua palavra, porções do seu ensino, aprendermos e executarmos hoje nas nossas vidas, para que nós sejamos guiados por Ele, orientados por Ele. Pois Ele determinou um futuro, Ele determinou um plano, Ele deu um plano de esperança, um plano de um futuro melhor para toda a humanidade. Fique conosco, conectados, compartilhe, dê o like e veja o que o Senhor vai falar por meio da sua palavra. Pai, a Ti rendemos graças porque Tu és bom, Tu és maravilhoso e Tu nos escolheste para seguirmos este mesmo escreveu, programou e nos entregou. Em Jeremias capítulo 29, o versículo 11, o Senhor Deus fala para mim e para você bem claro. E Ele diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Gente, vocês já pararam, já pensaram como é maravilhoso essa promessa, como é maravilhosa essa declaração dos próprios Deus para mim e para você, que Ele tem planos e os planos dele são os melhores. Ele tem um plano que é melhor. Mas deixa eu te falar algo. Você sabia que Deus tem esse plano melhor para a minha vida e para a tua vida? Mas também o inimigo, ele tem levantado planos piores para atrapalhar esse cumprimento dessa promessa que foi escrita para mim e para você. E o próprio Deus, ele diz: olhe, filhos e filhas, prestem atenção, fiquem atentos, ouçam de mim. Como? Ouçam de mim. E por que tem muitos ouvindo as outras vozes? Até dizendo que é Deus. E o versículo 12 ele diz: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Sim, que maravilha. Nós vamos clamar a Deus, ir até Ele, vamos orar até Ele, e Ele diz: e eu os ouvirei. Ele diz: vocês me procurarão e me acharão. Mas Ele adverte aqui: quando me procurar, ou me procurarem de todo o coração. Então existe uma diferença. Procurar Deus numa necessidade ou procurar Deus quando você entrega o seu coração a Deus, a sua vida, o seu caminhar, o seu, vamos dizer, tudo entrega a Deus. E Ele responde, versículo 14: e eu me deixarei ser encontrado por vocês. Declara o Senhor Deus. Ei, filhos, encontrar Deus é Ele que vai nos permitir. É uma dádiva. Ele nos permite encontrar. Ele diz: e eu os trarei de volta do cativeiro que como é real. Estão vivendo em trevas. E bastava cumprir esses pequenos princípios. Clamar, orar, procurar de
todo o coração. E ele diz que vai reunir todas as nações de todos os lugares para onde foram dispersados. E ele vai trazer de volta para o lugar de onde saiu, de onde deportou, diz o Senhor. Não é maravilhoso a gente saber que Deus tem um plano, Deus tem um destino, e que basta eu seguir, andar e buscar e estar nesse destino. Pois assim a palavra diz. E eu vou fazer uma pergunta a você. Essas perguntas é para ativar, é para você parar um pouco e pensar. Eu estou cumprindo o propósito divino em minha vida? Aí deixa eu perguntar ainda mais. Você sabe qual é o propósito divino para a sua vida? Que a maioria não sabe. É por isso que eu quero que você fique perguntando. Hoje, amanhã, passe essa semana. Isso é um exercício. Perguntando qual o propósito divino em minha vida, para a minha vida. Qual o propósito divino? Qual o propósito divino para a minha vida? Fique perguntando a semana inteira. Você diz, mas por quê? Faça. Simplesmente faça. Passe essa semana inteira perguntando até o próximo domingo. Deus quer realizar algo grandioso na tua vida. E ao perguntar, Ele vai te responder. Ao perguntar, clamar, Ele vai. Você diz, mas eu não sei o que é. Pergunte. Simplesmente pergunte. Receba a palavra profética. Pergunte a Deus qual o propósito. Passa a semana inteira, os 7 dias. A maioria não tem vivido o propósito de Deus, não tem vivido esse plano, esse projeto, os planos melhores de Deus, porque os planos de Deus, eles são os melhores, não são planos maus, eles são os melhores, porque não tem perguntado, não tem se rendido a Deus, não tem descansado em Deus, não tem sido fiel ao cumprimento das palavras que Deus tem liberado, e tem se jogado, as preocupações do mundo têm se jogado, e às vezes tem até se preocupado com o bem-estar parcial. Que muitos têm observado. Só bens materiais, bens, ou o próprio bem-estar. Mas não é uma plenitude. São apenas áreas da plenitude. E fica uma vida parcial. Alguma está boa, outra não está. Tem alguma semelhança contigo? E o Pai quer o próprio shalom de Deus, que é a vida plena, a plenitude de vida. O próprio Evangelho nos conduz a esta vida em plenitude. Mas é preciso seguir algo. Então, se tu tens alguma área que está precisando de ajuda, busque a Deus. Busque em sua palavra. Que para cada área, para cada situação, tem a solução. A maior é Jesus. Nós queremos e negligenciamos as demais áreas. E por isso que nós temos visto no mundo tantos problemas complexos. E bastava olhar para o alto. Olhar verdadeiramente para o Cristo. Olhar verdadeiramente para o que foi feito na cruz. E sim, a cruz foi a solução. Só você entender que deve fazer algo da sua parte, que deve alinhar as instruções de Deus. Está disposto a ficar junto conosco? Eu vou te encher de perguntas, mas você vai saber que todas estas perguntas
vão ser benéficas para ti. Vão ser benéficas para te ativar. Porque tem muitos ainda que estão dormindo. E aquele que dorme precisa ser acordado. Aquele que dorme também precisa descansar. Aquele que dorme está recebendo a proteção divina. Mas tem hora que, ei filho, é hora de acordar. Levante-se. Fique atento às instruções. Pois a cada encontro, a cada ministração, nós estamos liberando porções. Porções do alimento, vou dizer assim, espiritual. Pois a partir desse alimento espiritual, vai suprir todas as tuas outras necessidades. Eu te convido a abrir a palavra lá em Marcos, capítulo 10, versículo 46. É bastante conhecido essa narrativa. Mas em um determinado momento da vida daquele cidadão, ele teve que tomar decisões. Ele teve que conhecer e viver um propósito que Deus tinha colocado na sua vida. E ele tomou a decisão certa e entrou no propósito. Tomou a melhor decisão. E ao tomar essa decisão, ele se deparou com a mudança. Uma mudança radical em sua vida. E talvez você esteja buscando uma vida melhor. Mas talvez você esteja buscando que algo mude na sua vida. Que algo mude na sua família. Que algo mude. Mas você não está sabendo como começar. E eis aqui que nós vamos dar essas pequenas instruções, segredos, revelações que o Pai está mandando para você parar. Até mesmo uma pergunta vai te fazer sair de onde você está. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. E o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Estava fora do propósito de Deus. Estava à beira do caminho, não estava no caminho. E quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. Quando ouviu o quê? Que a solução dele, que a revelação do propósito do plano divino estava naquele que vinha. Ele ouviu. Por isso é importante você parar, você ouvir o que Jesus tem. O que Jesus está fazendo. Haja como aquele cego. Bartimeu. Ele parou e ele ouviu. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, tomou uma atitude, ele começou a gritar. Foi o que eu disse lá em Jeremias: clame a mim. Clame a mim. Olha que código revelado. Olha que chave, olha que segredo o Senhor está dizendo para mim e para você. Comece a gritar, comece a clamar por Deus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso é clamor. Tem momentos na oração que a gente não aguenta as situações e a gente grita e diz: Deus, eu não aguento mais. É um clamor. Agora, quando a gente faz isso, muitos em meio à multidão vão dizer, muitos o repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. Muitos querem te abafar. Ei, filho e filha, seja que situação tu está vivendo, seja o passo que tu queres dar, seja o que tu está tentando fazer, muitos estão querendo te calar, te abafar. Mas ele continuou a gritar. Ele não deu ouvidos à multidão. Ele não deu ouvidos àqueles que queriam prejudicá-lo. Muitos querem que os filhos de Deus fiquem quietos. Mas nós temos que aprender que não temos que ficar quietos, temos que prosseguir o plano e o projeto e a missão que Deus nos colocou. Se for necessário, grite mais como ele gritava. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E estas palavras simplesmente chamaram a atenção de Jesus. Por isso que a palavra diz, Jesus parou. O versículo 49. Jesus parou para olhar, para escutar
aquele clamor. Ei, filho e filha, Jesus está parando hoje. Seja o que está. E dizendo, chame-no. Jesus queria que o cego viesse até ele. Ei, filho e filha, por que tu estás distante? Ei, por que tu não se aproximou tanto ainda como deveria? A multidão está te atrapalhando? Algo te atrapalha? Se tem algo que te atrapalha, Jesus disse, chame-no, venha. E o que foi que ele fez? Versículo 50. Lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Ele tinha uma capa. E essa capa atrapalhava. Essa capa era a distância que separava ele de Jesus. E muitos hoje têm uma capa. E essa capa está separando você de Deus. Mas é momento de você pegar esta capa e jogar fora. Qual é a capa? Qual é a capa? Qual é a capa que está te separando de Deus? Porque para que ele chegasse ali, ele precisava se despir, tirar aquela capa, para ter uma vida nova, uma transformação. E quantas capas nós temos que talvez tirar das nossas vidas? Em cada área. Sim, em cada área. Nós vamos falar muito nas áreas. Assim é o desejo de Deus, assim é o que Deus colocou, escreveu para mim e para você. Deus é maravilhoso porque Ele planejou tudo, pois foi Ele que escreveu o meu plano e o teu plano. Você conhece? Você quer conhecer? Fica conosco e vá perguntando todo dia: que plano é esse? Que plano é esse? Que plano é esse? E o Espírito Santo vai te responder. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu: eu quero ver. Eu fiz-te bastantes perguntas, mas imagine agora o próprio Jesus em tua frente. Você pode fechar os olhos e imaginar Ele da forma como você imagina. E Ele chegando para ti agora e te fazendo perguntas. Você conhece o meu plano que eu tenho para você? E seja sincero. Responda com sinceridade. Não, Senhor, não conheço. Sim, Senhor, eu imagino. Sim, Senhor, eu tenho uma noção. Aqueles que disseram não. Eu te peço agora e digo: pergunte a Ele para revelar a totalidade. E a todos os que disseram: eu acho que sei, eu acho que eu conheço, peça também, para que toda a totalidade deste plano seja revelada, para que você possa cumprir. E aquele cego, ele disse: mestre, eu quero ver. Será que Jesus não sabia qual era a necessidade daquele? Mas Jesus pergunta. E estas perguntas, elas vão te fazer a você se levantar, a tirar as capas, a vir em busca do teu objetivo, a vir em busca de Deus. Para que Jesus possa estar dizendo na minha e na tua vida: vá, a sua fé o curou. Vá, agora você tem a resposta. A resposta é essa. Pois imediatamente que Jesus libera, aquele cego recupera a visão e sai do mundo das trevas, do mundo da escuridão, para seguir o caminho. E o mais interessante é que ele sabia que estava no caminho errado. Que ele agora queria falar de Jesus, queria seguir Jesus. Ele queria se tornar discípulo de Jesus. Falar do Mestre é muito bom, é maravilhoso. Por quê?
Ele mudou, ele tomou uma atitude. E você tem que tomar atitudes, você tem que ouvir Jesus. Você tem que optar, cumprir o propósito que Deus... Ali ele escolheu pelas circunstâncias. E tem muitos que vão escolher. Fazer as escolhas pelas circunstâncias. E é momento de muitos mudar de vida, recuperar o que o diabo tomou, realizar sonhos, realizar as promessas. Vamos para Marcos, capítulo 11. Veja o versículo 22. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Que maravilha! Ter fé em Deus. Ter fé no que Ele escreveu. Ter fé que Ele é o meu e o seu Deus para todas as situações, para todos os momentos. E por que nós às vezes estamos buscando só quando as circunstâncias apertam? Ei filho, busque em todo momento. E o 23, eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Porquanto eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam. Pedi, eu não recebi, mas creio que já recebi. Olha que fantástico, que maravilhoso. O próprio Senhor dizendo: tenha fé em mim, peça em oração. Portanto eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. E quando estiverem orando, se alguma coisa contra alguém, perdoe-lhe, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai, seu Pai que está nos céus, não perdoará os seus pecados. E eu te pergunto, você tem ouvido como Deus tem falado com você? Você tem ouvido como Deus tem expressado esse plano que Ele traçou para você? Pois ouvir de Deus e ouvir o seu plano e ouvir é um dos primeiros passos que nós temos que dar para que os planos de Deus sejam bem-sucedidos na minha e na sua vida. Como você vai cumprir um plano se você não está escutando, você não sabe como é, não tem conhecimento, não tem as instruções? É como o cego. Ele não poderia estar andando se não tivesse alguém que o guiasse. E que bom que você está compreendendo que em determinado momento da sua vida você vai ser guiado pelas instruções contidas na Bíblia, às vezes por nós que estamos liberando a palavra de Deus. Às vezes você consegue receber essas revelações. A gente fala no teu secreto. Tem diversas formas. Se você não consegue ainda, se junte a nós, se junte a uma igreja, se congregue, porque aí você sim, a cada revelação você vai crescendo espiritualmente. Porque é bem interessante que quando você não nasce no meio cristão, e quando você decide, a própria palavra diz que você é um recém-nascido. Depois você vira uma criança, depois vira um jovem, depois vira um adulto e depois maduro. Porque é necessário você saber que agora no reino espiritual, no reino de Deus, no reino da luz, é necessário crescer, é necessário avançar, é necessário se alimentar. Recém-nascido é um alimento. Quando você vai crescendo, você vai buscando outros alimentos. Por que na própria criação da gente, a própria mãe, quando chega em um determinado momento, já muda a alimentação? Porque
Porque é necessário. E dessa mesma forma, quando você chega, você é recém-nascido, você vira uma criança, você vai recebendo alimentos. Não adianta a gente falar uma coisa bem espiritual se você ainda não... Por isso que Paulo falou leitinho, né? Alimentos sólidos. E um dos primeiros códigos assim, que você tem é ouvir a voz de Deus. E um outro código já revelado, uma chave, um segredo, é você obedecer imediatamente. Eu vou dizer a voz de Deus, mas depois você vai compreender que existe a voz de Deus, a voz de Jesus e a voz do Espírito Santo. Como também existe a voz do homem, a voz dos espíritos maus e a voz do mundo, ou as vozes do mundo. Vamos ver o que é que diz Provérbios, capítulo 20. Provérbios, capítulo 20. O versículo 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Você já parou para pensar? Porque está escrito: o espírito do homem é a luz, é a lâmpada do Senhor. E vasculha cada parte do seu ser. Gente, nós servimos a um Deus que é Espírito. Como é que Deus se comunica conosco? O seu Espírito com o nosso Espírito, do nosso Espírito para a nossa mente, da nossa mente para o corpo. É assim que a gente tem que ir. Mas eu não consigo ainda, eu não compreendo. Pergunte ao Senhor: Senhor, por que eu não escuto a tua voz? Por que teu Espírito não está falando com o meu Espírito? E peça a Ele, para você compreender, se tornar íntimo, escutá-lo. E você vai ver que mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Agora você tem que ir buscá-lo de coração. Buscá-lo de coração. Vejamos o que diz Romanos 8:14. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Eu vou te passar alguns versículos para você meditar essa semana. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então está dizendo que eu posso ser guiado, ou os que são guiados pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Sim. Ah, mas eu não sou guiado ainda. Ah, mas eu não conheço, eu não estou entendendo, compreendendo. Deseja no teu coração. Primeiro você tem que desejar dentro de mente. Eu quero ser guiado pelo Espírito de Deus. Me ensina, Senhor. E faz isso durante toda a semana. Veja quantas coisas eu disse para ser feitas. Veja quantas coisas eu estou ativando. Veja quantas coisas você vai colocar em prática. Porque a diferença daqueles que, vamos dizer assim, tem o sucesso no mundo, o sucesso em todas as áreas. Porque quando eu falar sucesso, tem que ser em todas as áreas. Quando eu falar, tem que ser a plenitude de vida. Não pode ser só uma parte andando umas sim e outras não. E o Espírito Santo vai te ajudar a formar o equilíbrio em todas elas. E te dar, vamos dizer, a perfeição. É uma busca. É uma constância. É um exercício. É do dia para a noite? Talvez sim. Mas eu digo que não. Eu digo que você tem que ir buscando. Buscando e buscando. E você vai ver que você vai melhorando e melhorando. E sendo acrescentado. E ele acrescenta no versículo 15: pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção.
Então tudo aquilo que está vindo, vamos dizer, do reino espiritual, que está escravizando, não vem de Deus. O Espírito de Deus, ele traz a liberdade. Ele traz a própria palavra. Eu e você, nós possamos dizer: Abba, Pai. Vocês têm noção de que por adoção agora nós podemos chamar o nosso Deus de Abba, Pai. E é o próprio Espírito que testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Para vivermos o propósito, para vivermos os planos, os melhores planos que Deus tem para mim e para você. Fica atento, porque Deus quer falar com você. Deus está falando com você por meio do seu Espírito com o nosso Espírito. Então o Espírito Santo fala com o nosso Espírito fala com a nossa mente fala com o nosso corpo. Porque a maioria tem vivido só o que o corpo sente e joga para a mente, que seria a alma, e não está se comunicando. Porque tem muitas coisas no mundo que elas bloqueiam a comunicação com o Espírito Santo. Agora o sucesso. Eu vou falar em sucesso, porque o sucesso em todas as áreas que você vive nesse mundo, não pode negar, vai depender se você está ouvindo a voz de Deus, guiado pelo Espírito Santo, falando ao seu espírito, falando ao seu espírito, a sua mente ao corpo, e o corpo executando. Eu já falei em outras ministrações, está na própria palavra, que nós não somos desse mundo, mas nós estamos nesse mundo. Então nós somos guiados de uma outra forma. Nós somos guiados pela forma do Deus espiritual. O sucesso em tudo está em você ouvir o que Deus já falou, está falando e vai falar para todas as áreas das nossas vidas. De você também, você receber, você decodificar, e de você agir. Ah, tem que agir, né? Sim, tem que agir. Porque tem pessoas que estão esperando as bênçãos, as dádivas caírem como, vamos dizer, em sua cabeça, já prontas. E eu te digo, não. Elas estão disponíveis. E está disponível uma coisa. É como eu vou dar um exemplo aqui. Se eu tenho recursos em uma conta bancária, como é que eu faço as retiradas do dinheiro? Hoje tem várias maneiras, mas vamos usar, antigamente era só com cheque. Hoje tem o cartão de débito e crédito e você faz isso. E é da mesma forma. Deus, no seu banco celestial, está com as bênçãos para todas as áreas da minha e da sua vida, no plano dele, que a gente pode acessar a conta. Ora, nós vamos acessar com o cheque, ora nós vamos acessar com o cartão, ora nós vamos acessar. Aí vamos assim colocar como é que vamos acessar? Com a oração, com a fé. São as chaves que vão dar acesso, vamos dizer, ao Banco Celestial, à Tesouraria Celestial. Mas tem alguns elementos, que eu vou citar alguns, que têm impedido a gente ter esse acesso, tem obstruído o nosso acesso espiritual a Deus. Aí você toma como exemplo, o que é que está obstruindo entre eu e Deus? Que aí no caso do cego, ele tinha uma capa.
Ele era cego, ele estava vivendo no mundo. Se você já veio para o mundo da luz, você já fez essa opção, você já está entrando no caminho. Tem algumas coisas a fazer? Tem. Porque a cada dia nós vamos ser revelados. Mais uma, mais uma, mais uma. E nós vamos crescendo. Não vai vir tudo pronto. É uma caminhada, é uma jornada. E a cada passo que você der, a cada revelação que você revelar, cada busca que você fizer, você vai receber. Voltando lá em Marcos 11, 26. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Deixa eu dizer aqui que isso é uma chave, isso é um segredo, isso é um código revelado. Que algumas pessoas estão deixando de usufruir um sucesso, de usufruir uma vida plena em Deus, mesmo aqui na terra, mesmo em meio a todas as situações, porque estão obstruindo. E você precisa, se alguma coisa está obstruída, você precisa desobstruir. É como tirar a capa daquele cego. Desobstruir o espírito. Você me pergunta, como assim? Quando ele fala no perdão, você imagina, você é uma pessoa rancorosa? Não precisa responder, tá? Você diz, não. Mas será que? Responda verdadeiramente. Gente, o mundo tem causado tanta coisa, tantos transtornos, que as pessoas elas vão ficando mais com corações mais duros. Aí a gente diz, pessoas rancorosas, porque são tantas, vamos dizer, coisas ruins que vão acontecendo, que aquela pessoa vai endurecendo. E isso obstrui você de ouvir a voz de Deus. Se você faz parte desse grupo, ou você não quer fazer parte, que ótimo, que maravilha, porque tem solução. Deixa eu dar só um exemplo. Muita gente diz, pessoas estão aí com os vasos sanguíneos com gordura, e essa gordura obstrui o fluxo do sangue. E eu te digo, o rancor, a falta de perdão, a falta de liberar perdão para as pessoas, o ódio, algumas coisas, elas são como essas gorduras, elas impedem o fluxo seu de escutar a voz de Deus. A falta de perdão, ela afasta de você escutar a voz do Espírito Santo. Ela afasta o Espírito Santo de você. Ela afasta e evita que você cumpra o seu propósito de Deus. Que você seja, vamos dizer, até curado. Tem pessoas que não estão recebendo curas porque não estão liberando e nem pedindo perdão a Deus. Tem pessoas que estão presas porque não pediram perdão, precisam liberar, precisam pedir. Obstruindo você ouvir a voz de Deus, cumprir o propósito de Deus e ter uma vida mais abundante, uma vida plena. Você sabia que a falta de perdão impede até suas orações de chegarem ao céu? É uma das causas de você não ter suas orações respondidas. A falta de perdão. Se você for aprofundar, eu não vou aprofundar, mas por você não pedir perdão e por você não liberar perdão, você está colocando em risco a sua salvação. Libera perdão. Libera perdão daquelas coisas que te causaram angústia, mal-estar. Se algo na tua vida que você, ao relembrar, ao falar, te causa, vamos dizer assim, um mal-estar, e você diz, essas pessoas agiram mal comigo, essas pessoas, e isso, para, filho, calma. Isso está obstruindo a tua comunicação com Deus. E hoje é dia de você liberar desse rancor, dessa raiva, é dia de você
desobstruir o fluxo para que você entre em conexão total, em intimidade, em escutar o teu plano e propósito. Entregue esse caso a Deus. Como assim? Sim, simplesmente chegue para Ele e diz: Senhor, esse fardo é pesado. E a tua palavra diz que traga os fardos pesados, né? Que o fardo de Jesus é leve. Então você troca um fardo pesado por um fardo leve de Jesus. Fazendo, deixa esse peso morto que te causa tanto rancor no teu coração e te afasta de Deus. Enterra ele de novo. Deixa ali. Mas deixa aos pés da cruz. E não olha para trás e não venha buscá-lo. Entregue e deixe lá. E sempre que vier um mau pensamento, sempre que você se lembrar dessa situação, você vai declarar e dizer: eu já deixei nos pés da cruz. Deus está tomando conta. E agora eu sou livre, eu sou liberto. Eu me sinto mais leve. E você vai declarando. E você vai declarando que todos esses maus pensamentos, eles vão sendo substituídos. Eles vão transformando o teu pensar. Vão transformar as suas emoções. E não mais em emoções negativas. Eles vão vir sim, mas você vai começar a declarar. Declara a palavra. Louva a palavra. Diz: Senhor, arranca esses maus pensamentos. Entrega ao Senhor, para que Ele possa agir livremente. Veio de novo. E você disse: eu já deixei lá na cruz. Eu não quero ir buscá-lo, eu não quero olhar para trás. É uma forma de você exercitar. Comece a exercitar hoje, para você ver se sua vida não vai mudar. E você vai ver que você vai avançar. E aquilo que te prendia, aquilo que obstruía, não vai mais obstruir. Está decidido a exercitar? A fazer esse exercício que eu te dei? Pois tudo aquilo na tua vida, isso eu estou dando só exemplos, que te irrita, que te traz rancor, que te traz lembranças de você não perdoar, use tudo isso e faça conforme eu te disse. Porque tem gente que diz: eu passo mal só em pensar. Sim, passa. Mas se você mudar a sua atitude, mudar o que você está liberando, mudar e disser: se isso me causava mal-estar, a partir de hoje não vai causar mais. E você vai dizer para si mesmo: sabe por quê? Você vai fazer uma pergunta para você: porque agora mesmo eu decidi entregar nos pés da cruz. Veio de novo. E você disse: eu não já deixei você lá, não quero. Devolve. E devolve, devolve, devolve. No primeiro, no segundo, no terceiro dia, quantos dias demorarem, até um dia esse fardo pesado cansar e não vir mais, porque você já deixou. E você vai dizer: louvado seja Deus. Louvado seja Deus, porque já ficou lá. E você vai ver que o seu sentimento, o seu pensamento, ele realmente ficou lá. Mas você tem que praticar, você tem que exercitar. Talvez na primeira vez você não consiga, mas eu te digo: reveja essa parte que eu estou te ensinando, te ajudando. Reveja toda essa ministração. E tudo aquilo que for peso morto, for fardo pesado, em qualquer uma das situações, coloque em prática dessa forma que eu estou te ensinando. E você vai dizer: louvado seja Deus, porque ficou lá. Louvado seja Deus, porque hoje eu sou livre. Louvado seja Deus, porque eu usei como Bartimeu, tirei a capa que me atrapalhava. Use as narrativas bíblicas em forma de oração e declaração e traga para a sua vida. E daqui a pouco você vai ver que nada e nem ninguém vai te parar. Que nada e nem ninguém vai obstruir você escutar e viver
o melhor que Deus tem para você. Sinta a alegria. Sinta essa alegria que o Espírito Santo produz. Sinta essa alegria que o Espírito Santo dá. É toda a situação, tá, gente? Tudo que você imaginar, tudo que você estiver passando. Não se irritem, não façam mal. Não ajam com palavras, vamos dizer, grosseiras, negativas. Mas libera palavras edificantes. Mesmo em meio àquela situação, aquelas contendas, libera palavras edificantes. Em vez de você chamar a pessoa disse daquilo, começa a substituir por você é um abençoado. Abençoado. Você vai ver que até a atmosfera ela começa a mudar. Tem que praticar a liberar a palavra de Deus para modificar todo o seu ambiente, onde você pisa a planta dos pés, onde você libera a palavra de Deus. O ambiente todo, a atmosfera muda. Quantos ambientes nós temos chegado que está aquela atmosfera pesada? E a gente começa orando, falando e declarando: Senhor, entra aqui com a tua brisa, com o teu amor. E a gente vai declarando, pois só tu tens essa condição. Vai liberando a palavra. Vai liberando a palavra, daqui a pouco o ambiente está totalmente propício a Deus agir naquele lugar. Que antes era treva, mas você chegou e trouxe a luz. Tem pessoas que às vezes ficam observando se está certo, se está errado. Tem pessoas que ficam olhando. Eu vou dar alguns exemplos, mas é só... Isso você tira para outras coisas, tá? Que a gente não vai enumerar aqui muitos exemplos. Eu vou dizer um exemplo. Tem gente que está na igreja e olha e participa. Aí quando é na hora do louvor, aí começa... Você viu que o louvor desafinou? Você viu isso e começa a ver as coisas negativas. Quem é perfeito? Por que você não diz assim, palavras edificantes? Que esse louvor ele se aperfeiçoe a cada dia. Se existiram desafinações, que Deus possa capacitá-los a não desafinarem. É bem diferente. Aí tem pessoas que dizem assim: esse pastor já falou 4 vezes a mesma coisa. Está demais? Não tem outra coisa a falar? E por que você não pensa? Por que você não declara? E diz: o pastor, por meio do Espírito Santo, está repetindo algumas coisas para que pessoas que estejam ali sejam tocadas nessa repetição. Ore e peça para que o Espírito Santo toque, porque o pastor ele vai pregar a palavra e o Espírito Santo é quem vai convencer de todas as demais coisas, é quem vai trazer a revelação. E quando você ora, você está trazendo harmonia, está trazendo e pedindo e fazendo um pedido para os irmãos. Porque quando você olha assim e diz: nossa, quantos avisos, nossa, quantos isso, nossa, está demorando demais. Mas tem perdido tempo às vezes na televisão, uma coisa, outra aí, e nunca você reclamou. Mas quando é na igreja quer reclamar. Ei, filhos e filhas, reclamação não faz parte do plano de Deus para mim nem para a tua vida. A murmuração também não faz parte. Deus abomina essas coisas. Então vamos começar a mudar. São pequenas atitudes que nós vamos mudar e vai fazer uma diferença grande nas nossas vidas. Aí você, às vezes, eu vou dar um outro exemplo aqui só para a gente fechar essa parte. Você diz: eu canto melhor, eu prego melhor, eu faria melhor. Aí eu te pergunto: você está só criticando? Você está fazendo?
Então, antes de criticar, edifique. E se você quer fazer, faça. Existe uma diferença. Eu mesmo faço muitas coisas. Eu não espero fazer o que alguém vai fazer. Eu faço. Erramos? Sim, erramos sim. Mas quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, erramos bem menos, porque aí o Espírito Santo não vai deixar a gente errar. Agora, ele, às vezes, diante de alguns erros, ele nos mostra. Diante de alguns erros, ele nos ensina. E puxa, vamos dizer assim, as nossas orelhas, diz: olha aí, filho, não era assim, você fez assim. Temos que ser simples e humildes para Deus e aprender de quem está querendo nos guiar. Se você é uma dessas pessoas que disse: eu faria melhor, se ofereça e diga: Senhor, me use com as minhas habilidades, já que eu te conheço, eu reconheço. Me mostre como eu posso ser melhor para ti, antes de criticar, antes de olhar para a vida e soltar palavras, vamos dizer, venenosas. Me ajuda, Senhor, a levar o amor em vez dessas palavras que não sejam amor. Você sabia que cada vez, cada pensamento, cada palavra, cada atitude, o teu coração ele muda a atmosfera, muda o ambiente? Pois a palavra, ela carrega poder. Poder de gerar vidas e poder de gerar morte. Dá uma passadinha lá em Provérbios, capítulo 6, versículo 2. E caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse. Está prisioneiro do que você falou. Está vendo? Porque muita gente cai nas próprias armadilhas, porque liberou em suas próprias palavras, gerou essa armadilha e fica prisioneiro do que falou. Quando você age, quando você libera, procure liberar e procure agir com o amor de Deus. Assim o inimigo ele não vai ter espaço. Assim o inimigo ele não vai ter como te montar uma armadilha, como te deixar prisioneiro. E você decide. Faça a melhor decisão. Assim como aquele cego, de escolher o propósito de Deus para mim e para a sua vida. Lembre-se de algo muito importante na sua vida. Lembre-se das decisões que a todo momento nós estamos tomando. E lembre que em cada uma delas você liberou palavras. Em cada uma delas, talvez você tenha esquecido a palavra gratidão. Agradecer a Deus em todas as situações. Quando você praticar, isso é um código, uma chave, é um segredo revelado. Gratidão. Tenha um coração grato em toda situação. Mas também faça perguntas. Encha Deus de perguntas. As que Ele não te responder não tem problema. Mas eu te garanto que as necessárias para você cumprir o propósito dEle, Ele vai te responder. E o seu plano e o sucesso em todas as áreas, a vida plena, está escrita no manual da vida. A cada princípio, a cada porção liberada nas nossas ministrações, na escola, no curso. Se você tem interesse de mais, pois manda no direct. Eu quero mais. Eu quero estar mais presente. Eu quero fazer parte dessa nova geração. Eu quero estar junto com vocês. E comece a buscar. E quando você buscá-lo, de todo o coração, vai vir todas as respostas. Vai vir o shalom de Deus para a tua vida. Amém? Pai, eu te rendo graças. Como tu és bom, tu és maravilhoso. Como tu derramaste desta tua sabedoria.
Quantos códigos, quantos segredos, quantas chaves foram reveladas hoje. Obrigado, Senhor, por me permitir que adentrasse e fosse aos 4 cantos do mundo, por meio das plataformas digitais. Que a Tua palavra, o Teu Evangelho, chegue a cada coração, na palma da mão, para transformar vidas. Pai, a Ti rendo graças, porque assim Tu tens nos capacitado, assim Tu tens feito alerta, assim Tu tens lançado a pergunta como perguntou para aquele cego: o que queres que te faça? Ei, filho, o que queres que te faça? Pergunte, sonhe e obtenha a resposta, pois o Senhor não vai deixar clamar-te. Eu ouvirei. Ele está ouvindo. Que todos tenham uma semana mais do que abençoada, uma semana com propósitos divinos revelados a cada dia. E você perguntando: qual o meu propósito? Faça mais perguntas a Deus, tá? Estamos juntos, em nome de Jesus. Shalom, povo escolhido.